Muito bom dia, na paz, no amor, na bondade de nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, neste dia, consagrado inteiramente ao nosso Deus, assim seja, assim é e assim há de ser para todo sempre. Vamos continuar a nossa reflexão em torno do Evangelho do Senhor e sempre tendo como base, como fundamento único, sem mistura, né, na sua essência, na sua pureza total e completa, o Evangelho do Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Então, nós precisamos saber que o Evangelho, ele é identificado como a plena revelação do Pai. Ele é a luz perfeita que veio ao mundo. Ele é o modelo cristalino, transparente para todo homem, para toda a pessoa humana. Ele é a fonte de inspiração e de toda sabedoria, máxima sabedoria que nos foi dada, que nos é revelada pela pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ele é tudo o que nós precisamos, e com ele nós temos tudo e não precisamos de mais nada. Mas a questão é justamente esta: como ter este tudo, como chegar ao conhecimento desta perfeição chamada Evangelho. Pois a palavra Evangelho já é do conhecimento, creio, de todos, que é uma palavra grega que traduzida quer dizer a boa notícia. Boa notícia, Evangelho. Boa notícia depende agora, vamos dizer assim, para quem é essa boa notícia? Então, com certeza, essa boa notícia, ela tem um endereço. Essa boa notícia, ela é uma péssima notícia para outras pessoas. Mas para os pobres, para os fracos, para os oprimidos, para os injustiçados, para os violentados, para os enganados, é uma ótima notícia. Mas para os ricos, abastados, orgulhosos, vaidosos, pretensiosos, os covardes, que são chamados de valente, os homens que gostam de se armar de mentira, se armar de embuste, se armar de camuflagem, se armar de artimanha, é uma péssima notícia. Os homens que gostam de agir nas sombras, nas trevas, se ocultando, se escondendo, os homens que gostam de lograr, levar vantagem, vencer e vencer sempre, vencer os fracos, os oprimidos, os humildes, é uma péssima notícia, é horrível. Por isso que este evangelho é tão combatido e descaracterizado, porque ele é uma ameaça terrível para o diabo, para o inferno e para os homens que são seus discípulos, são seus filhos e são seus sequazes, são seus seguidores e assim por diante. Então, realmente, o Evangelho ele precisa ser bem entendido e que haja uma clareza muito grande, porque do jeito que está sendo apresentado hoje é uma covardia. Estão permitindo, eu volto a falar, isso não me dá nenhum prazer, nenhuma satisfação, mas as igrejas católicas e evangélicas de todas as vertentes se prestaram e se prestam para dissimular o evangelho, para fazer um evangelho ao gosto dos grandes, dos ricos, dos opressores, de toda a forma e toda a tipo de pessoas da pior índole possível, estão ali escondidos, estão ali camuflados, estão ali tidos por grandes, tidos por pessoas importantes, por pessoas de bem, por pessoas honradas, e na verdade são
demônios da pior espécie que estão ali camuflados, escondidos com a capa do Evangelho. E aí vem os bispos católicos e até mesmo o Papa e padres e pastores de todas as denominações, bispo dessas igrejas evangélicas também, e vão lá pintando aquela capa, enfeitando aquela capa, ajeitando, sempre para parecerem que são pessoas boas, parecerem que são pessoas honestas, que são pessoas de bem, que estão fazendo bem para a humanidade. Isso sempre foi assim. No tempo de Jesus não foi diferente, por isso, tão logo ele começou a pregar, tão logo eles decidiram que ele tinha que ser eliminado, tinha que ser morto. Então, foi combatido desde o início até a sua morte e continua até hoje. Só que nós não podemos concordar com isso, por isso sempre o apelo, volte às fontes, porque está cheio de imitação. Outro dia aconteceu que apareceu um anúncio aí, vendendo uma motosserra Steel. Uma motosserra Steel lá, forte, potente, metade do preço que a pessoa tinha ganho numa rifa. Aí foi reunidas forças e condições de toda que forma para adquirir então aquele produto que estava sendo vendido assim por um preço muito camarada e uma coisa de qualidade. Estou fazendo propaganda Steel, né? Mas enfim, aconteceu então que era falso. É uma máquina do Paraguai. E aí todo mundo ficou faceiro, feliz. Quem adquiriu aquela máquina ficou feliz, fazendo festa, que compraram uma porcaria, né? Por boa. Ficaram todo mundo feliz. Assim, quando as pessoas são enganadas, elas ficam felizes, né? Elas ficam muito contentes. Todas as pessoas que são enganadas, que ouvem uma mentira, elas ficam contentes, largando foguete, bem felizes. É assim que ficam as pessoas quando elas são enganadas, não é verdade? Então veja que ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser passado para trás. De forma nenhuma. Agora, por que as pessoas aceitam ser passadas para trás no Evangelho? Que decide ali a sua felicidade. Todos querem ser felizes. Todos querem ser felizes. Quem que não quer? Até os doidos querem. Até os loucos querem ser felizes. Não existe. Até os animais querem ser felizes. Tudo. Acredito que até as pedras querem ser felizes. Com certeza. E por que então não se trabalha pela felicidade? Então o demônio, o diabo... não fala isso aí domingo de manhã, não estraga meu dia. Por que falar essas palavras? Tem que falar de amor, falar de Deus, de Jesus, de bênção, falar de Maria, com Jesus no colo, Jesus menino. Falar coisa boa. Essa é uma artimanha diabólica. Essa é uma artimanha de Satanás. Exatamente. Como disse Jesus, pinta os túmulos. Faz as coisas feias parecer bonita por fora, mas por dentro permita que continue a podridão, que não haja cura, que não haja nada que fique são, seja tratado para ser curado. Bota pano quente, como diz, botar pano quente, esconda a ferida, deixa ela aberta, não trata da ferida, esconde ela. Essa é a prática diabólica, a prática do mundo, esconder, fazer de conta, mostrar as aparências. E Jesus veio trazer a essência, o conteúdo supremo, profundo. É esse que é a questão. Então, por isso, é uma grande covardia, uma covardia das piores que existe. Por isso que as pessoas não entendem por que Deus fez o inferno. Por que o diabo era um anjo lindo, de luz, maravilhoso, e se tornou no ser mais horrível em todos os sentidos, todos os aspectos. Perdeu totalmente qualquer possibilidade de graça, nele não há. Por quê? Porque isso é coisa muito terrível, a pessoa viver dissimulando e dissimulada. É a coisa mais terrível a pessoa imitar, vender algo podre por bom, vender o falso por verdadeiro. Em todo que é sentido, ninguém gosta, repito. E essencialmente o Evangelho, porque se trata da salvação eterna, da felicidade eterna ou da desgraça eterna. Então por isso que a condenação para os falsos é terrível.
Por isso que Jesus disse: aquele que recebe um profeta na condição de profeta terá o galardão, o prêmio, o presente de profeta. Do mesmo, será honrado como seu profeta. Mas aquele que recebe o mentiroso, o enganador, também terá a recompensa do mentiroso e do enganador. E hoje no Brasil não tem outro mais mentiroso e enganador que o Bolsonaro, que o Moro, aquele ex-juiz. Não tem maiores. Não tem. Esses são os principais culpados da desgraça que está nesse país e que se espalha pelo mundo. Com toda certeza. E tem os seus seguidores, claro que tem, que defendem ele de unhas e dentes. De unhas e dentes defendem ele, porque são tanto quanto, tanto igual. Tanto quanto, tanto pior, sem dúvida nenhuma. Uma vez até uma vez eu fui questionado numa reunião, e eu tinha até esse tempo, então, o entendimento que tinha que passar a mão, que tinha que ser moderado, que tinha que ser calmo, para tentar ganhar essa pessoa. Eu estava equivocado, muito equivocado. Nós, com o passar do tempo, o Espírito do Senhor vai permitindo que a gente erre, que a gente falhe, porque tem um ditado que diz, e eu concordo, nós aprendemos muito mais com os nossos erros que com os acertos. E os nossos erros, as nossas falhas recebidas com humildade, elas passam a ser também um acerto. Eu concordo também com essa frase, que todo erro, até mesmo o pecado, quando corrigido, consertado, ele se transforma num acerto, numa bênção. E o acerto e as coisas certas que fizemos com orgulho se torna um grande erro, faz muito mal. E aí, então, tentando ganhar essas pessoas equivocadamente, a gente faz contorno e tenta agradar e tenta para ir devagarinho. Não existe isso aí, não existe. Aquele ditado é verdadeiro: filho de cobra é cobra desde que nasce, é cobra sempre. Lobo é lobo desde que nasce, será lobo sempre. E o lobo tem que ser tratado como lobo, a cobra tem que ser tratada como cobra. Eu não mato mais cobra, cobra não faz mal para ninguém. Não faz. O vírus que faz, todo mundo estão aí bebendo nos bares, se reunindo, saindo sem máscara, sem nada. Não tem medo da morte. Não tem medo da morte. Não tem. Então, tem medo de cobra, mas não tem medo da morte. Tem medo de certas coisas, mas de outras não tem. E que são, às vezes, muito piores. Como eu estou dizendo agora, veja, o que é uma cobra frente a um pastor que mente o evangelho? O que é pobrezinho uma cobra? Aí leva lá para casa, pode levar a cobra para casa. Agora, outro dia, um cachorro não matou os filhos gêmeos de uma pessoa lá, que tinha 5, 6 anos de idade? O cachorro da família. E aí? Vocês viram alguma cobra? É muito difícil, raramente. Tem os doidos que levam cobra mesmo para casa para criar, né? Mas em termos de periculosidade, pode ter certeza que as pessoas convivem com um perigo muito maior e com muita naturalidade. Basta o perigo se disfarçar de amigo, de bom e assim por diante. Basta botar uma capa bonita que pronto, é aceito. Então veja, o que é uma cobra frente a esses pregadores do falso evangelho? O que é ele? Sobre assaltante, o que é um assaltante frente a esses bancos que cobram esse juro, gente? Todo mundo odeia o assaltante, mas ama os bancos, que são defendidos agora com bilhões e bilhões, rios de dinheiro que é dado por esse governo para salvar os bancos, os banqueiros, né? E aí? Aí odeio o assaltante, realmente, o assaltante é um falso, é um farsante, né? Mas tá cheio de assaltante por aí, só que aprenderam a roubar de um jeito que não precisa arma, não precisa ameaçar nem nada. Eles tiram o dinheiro da pessoa sorrindo. E a pessoa fica devendo obrigação para eles ainda. Então, por isso que no dia do juízo, essas máscaras todas vão cair. Todas vão cair, com certeza. Porque esses grandes assaltantes, né, que são os banqueiros e seus sequazes, seus semelhantes aí, estes que os defendem também, estes, no dia do juízo, com certeza terão pena muito maior, porque aqui eles só receberam lisonjas, honras, aplausos. Eles foram aqui considerados como benfeitores, considerados como grandes homens, e, como está escrito, toda a grandeza desse mundo é abominação para Deus.
abominação para Deus. Então todos esses seus lambedores, né, seus puxa-saco, todos eles tá lá, destinado ao fogo eterno, porque é grande o ódio desses corações. É grande o ódio nesses corações, com toda certeza, porque eles odiaram as pessoas, amaram o lucro, a fama, o sucesso, a vaidade, a mentira, as trevas, e combateram a Deus, combateram a verdade, combateram a justiça, combateram o amor da forma mais vil e cruel possível. Então esses terão a condenação eterna, porque Deus diz que Ele é amor, que Ele é bondade, benignidade, e lento para a cólera e para a ira, mas a sua ira e a sua cólera são insuperáveis. E Ele disse, neste dia do ajuste de conta, Ele vai destilar toda a sua ira contra essas pessoas, com toda certeza. Então por isso veja, se você lê o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, você vai ver a expressão desta ira em João Batista. Em João Batista, que ele foi manso ainda. E você vai ver essa expressão de ira em Jesus Cristo. Essa expressão de ira em Jesus Cristo. Não pensa que ele perdoou, como me disseram, como eu aprendi de algumas pessoas, de alguns líderes religiosos. Não, mas Deus perdoou. Deus perdoou. Ele lá da cruz disse, Pai, perdoa. Pai, perdoa. Como já foi tratado esse assunto. O que é o perdão, gente? O que é o perdão? Quando a pessoa é perdoada por Deus, ouçam isto. Quando a pessoa é perdoada por Deus, ela se torna uma pessoa mansa, arrependida, uma pessoa transformada. Ela se torna um cordeiro. Ele disse, Pedro, apacenta meus cordeiros. Quando a pessoa é perdoada, ela se torna uma pessoa nova, inteiramente nova, como está escrito. As coisas velhas passaram, ela se torna, e tudo se faz novo. Mas quando a pessoa não é perdoada, ela permanece explorando, enganando, mentindo e oculta nas trevas. Ela não foi perdoada. Ela continua com a mesma vida que ela tinha antes. Ela não foi perdoada. O judeu que foi perdoado, possivelmente foi aqueles que reconheceram, não, claro. Este verdadeiramente, o centurião disse, verdadeiramente este homem era Deus. Veja, esse foi inspirado por Deus. Foi tocado por Deus, porque com certeza o Senhor Deus viu o coração dele. Permitiu que ele então recebesse essa revelação e esse entendimento. Mas as pessoas que não receberam e não recebem até hoje, não receberam perdão, coisa nenhuma. Não foram perdoadas, coisa nenhuma. O Lúcifer foi perdoado? Não foi. Os anjos que seguiram ele foram perdoados? Não foi. Foram precipitados nas trevas. E no final terá o lago de fogo, que é pior que o inferno. Então não existe perdão para quem não se arrependeu, para quem não transformou a sua vida. Não foram perdoadas. Não adianta. Eu querer passar o verniz aí. Não existe, gente. Então pare com essa falsidade desse evangelho. Pense que todo o sacrifício de João Batista, o que fizeram, a injustiça que fizeram com João Batista, a injustiça que fizeram para Jesus Cristo, a injustiça que fizeram para os apóstolos ficou de graça? Jesus perdoou. Tem ingenuidade nisso. Isso é muita ingenuidade. Não tiveram perdão e não terão perdão. Esses que estão hoje aí no poder, dominando, mentindo de toda forma e toda espécie, não terão perdão. Está escrito em Apocalipse. Está escrito lá, vinde, a festa no céu, vinde, convocai as aves do céu todas para comer carne de cavaleiro, carne de general, carne de soldado, carne de livre, carne de escravo. Porque os pobres também se servem essa gente, eles também são ambiciosos, gananciosos, vaidosos, mentirosos, e aceitam a mentira, e divulgam a mentira, espalham a mentira. Eles também fazem isso. Por isso que o Senhor Deus mandou evangelizar os pobres. E ainda são esses que estão mais abertos a ouvir. Nem todos. Com certeza, muito poucos. Mas aí tem mais possibilidade de ouvir. Mas quanto aos grandes, aí estão perdidos. Não tem mais solução. Não tem. Diziam os padres antigos.
antigo, nem sei quanto tempo mais antigo, mas em todo caso, falava assim, ó, se nós não puder salvar a alma, vamos pegar o dinheiro. Só que eles se perdiam junto, né? Que dúvida. É. Se usava até uma palavra, uma expressão em italiano, né? Se não salvamos a alma, ci avamo il soldi. Mas, veja, é assim, né? Então, aceito a condenação desde agora ainda. Aceito a condenação, com certeza. Então, o amor verdadeiro, ele é anúncio e denúncia. Porque a denúncia com certeza incomoda. E faz a gente perder muitos benefícios, muitas vantagens. Faz a gente perder muitos favores. Né? Mas desde o Antigo Testamento, como já foi dito aqui, no livro do profeta e juiz Samuel, ele diz lá que os filhos dele, os seus discípulos, se corrompiam, já estavam se corrompendo e aceitando suborno. Eles disseram, os teus filhos não seguem as tuas pegadas, eles são corruptos, eles estão se vendendo para os ricos, para os grandes, pelo dinheiro, pela fama, pelas vantagens, eles não seguem as tuas pegadas. Então assim está cheio de pessoas nesse mundo assim. Cheio de pastor, de padre, de bispo, de todas as igrejas, sendo assim. Porque todas as igrejas nasceram em palácio. Nasceram em palácio. Né? São comprometidos. Quem, entendeu? Comprometido com quem? Com os palácios. Por isso que, veja, João Batista nasceu lá entre as montanhas. Maria foi lá se esconder lá na época que estava grávida, voltou de lá e ganhou o filho numa manjedoura. Jesus foi para o deserto e a sua igreja toda nasceu do deserto. E ele disse que não dava para botar vinho novo em barris velho, que ia detonar com tudo, ia perder tudo. Então ele criou a seita do Nazareno. Aí depois passou-se o tempo e levaram para o palácio de volta. Levaram para o palácio. Aí nasceu lá a igreja romana, no Império de Constantino. Tá lá, tá aí hoje, ó. Entendeu? Onde é que mora o Papa? Um palácio. Um palácio lá, um dos mais bonitos do mundo. Por mais que ele queira dispensar o ouro e tudo mais, mas ele não pode dispensar a doutrina. Não pode dispensar essa visão e esse entendimento que ele é. Então, esse figurão para esses grandes do mundo, tirar foto do lado dele, pousar do lado dele. Todo mundo quer tirar uma foto com o Papa e botar para todo mundo ver. Ele é o representante de Deus, né? Para dizer, eu estou bem com Deus. Eita, diabo! Entendeu? Assim que os demônios agem, gente. Assim que eles agem. Aí pode ver que todo mundo quer um lugar ao lado dele. Todo mundo quer. Todo mundo quer ali aparecer na foto, como diz. Todo mundo quer aparecer na foto. E com isso eles estão aparecendo na foto do lado do capeta, do lado do demônio. Mas como está dito, está escrito, tudo está registrado. E de Deus ninguém zomba, mas os homens insistem em zombar de Deus. Eles perseveram na sua zombaria. Esse é o triunfo do diabo. Eles pensam que o triunfo do diabo é no carnaval, quando fazem aquilo, não sei o quê. Porque o carnaval pior é o que fazem. É o que faz isso que eu estou dizendo aí, nessas igrejas aí. Usando o nome de Jesus, usando das palavras de Jesus, do evangelho de Jesus, para abençoar o diabo e seus anjos. Invocando o nome de Deus para abençoar demônios. Essa que é a verdade, sabe? Então, volto a dizer, vão às fontes. Eu sei que é difícil ir às fontes, com toda certeza é muito difícil ir às fontes. É muito melhor pegar a água podre que está por aí circulando, sendo oferecida gratuitamente, empurrada a goela abaixo. Com certeza é muito mais difícil ir às fontes. Claro que é difícil. Tanto que ele disse que quem prova o vinho novo e prova o vinho velho, vai dizer o velho é muito melhor. É muito melhor. E é mais fácil acesso, com toda certeza. Porque o evangelho exige a lapidação de si mesmo. Exige o trabalho com o seu próprio caráter, com o seu próprio coração. Com certeza é muito mais trabalhoso. É muito mais difícil, sem dúvida nenhuma. Por isso que está escrito lá em Apocalipse, os preguiçosos e os covardes não herdarão a vida eterna. Não herdarão.
Com certeza não. As pessoas que gostam de ser aduladas, gostam de ser lambidas, gostam de ser exaltadas, esses aí gostam da mentira, do engano, da tapeação. É isso que tem no mundo. Então nós precisamos tratar conosco mesmo. Temos que tratar conosco mesmo, porque quem não trata consigo mesmo, então o que ocorre? Vai ser tratado com os outros, vai ser tratado pelos demônios ou pelos seus filhos. Vai ser tratado por eles, vai ser corrigido pelos diabos e seus anjos. E nunca vai se transformar, nunca vai de mal a pior, de mal a pior. Ficarão sem nada, como está escrito. Sem nada, até aquilo que pensam ter, está escrito lá, lhes será tirado. Lhes será tirado. Então vive no engano, terrível engano, triste engano, porque esse é o destino dos covardes, como está escrito. Então veja, nós temos que tomar uma posição. De que lado eu vou estar? Do lado da vida? Do lado do valente? Do lado daqueles que se enfrentam a si mesmo? E que não aceitam suborno? Que não aceitam facilidades? Que não aceitam adulação? E que também não vive adulando ninguém? Graças a Deus, o Senhor Deus me preservou da adulação. Nunca fui de adular, mas nunca mesmo, nunca gostei que puxassem saco, também não tem, né? Disse, uma vez eu falei para uma pessoa que era um líder espiritual meu na época, aí eu falando uma pessoa que então era, vocês puxam saco, não sei o que, falando daqui e dali, sabe, tem outra expressão que se diz, eu também gosto de usar, mas no todo caso um terneirão, mamador, mas temos que mamar onde sai leite, diz ele, olha a expressão que uso, entendeu? Então por isso que o diabo tem levado massas humanas atrás de si. Por isso que está escrito que ele fará sinais, prodígios e maravilhas, e ele tem para oferecer, porque ele ofereceu para Jesus, disse, tudo isso aqui é meu e eu dou a quem eu quiser, a quem me adorar. E está cheio de adorador de demônio, gente. Cheio, o que mais tem. Então, e os piores são aqueles que estão enfiados nas igrejas. Os piores, porque esses aí então, eles transformaram o evangelho de Jesus, eles combatem o evangelho sorrindo, eles combatem o evangelho contando testemunho, eles combatem o evangelho de uma forma mais descarada possível, terrível. E assim eles prosseguem, sorrindo e cantando e dando gargalhada, gente, com falso louvor, com falsa adoração, com falsa pregação e assim por diante. E assim por diante. Por isso está aí esse mundo cheio de injustiça, cheio de violência, cheio de assassinato, cheio de morte, cheio da mentira e cheio da de trevas. E dele levantar os católicos levantar imagem para tudo que é lado, levantando imagens e imagens para salvar o Estado, a cidade, o país, e os evangélicos fazendo caminhada e dedicando o dia da Bíblia, dia dos evangélicos, pode criar dia que quiser. Enquanto não consertar o seu coração, se converter, como foi dito, raça de víbora, não vai haver nenhuma mudança. Nenhuma mudança vai haver, nada. Quando estiver pintando essa palavra amor do jeito que estão pintando aí, esse amor que é verdadeiramente ódio, é um ódio disfarçado, dissimulado, é morte que passa nessas palavras. Por isso, essas parabenizações, essas felicitações, isso aí tudo faz parte do mesmo quadro de injustiça e de morte. O mesmo quadro de vigarice, de enganação, de vendendo o falso por verdadeiro e fazendo o verdadeiro ser falso e ser relegado ao lixo. Infelizmente. Por isso, as pessoas valem tão pouco e são tão pouco valorizadas que as pessoas preferem o amor dos cachorros. Preferem o amor dos cachorros. E se voltam a amar os animais. Se voltam a amar os animais. Quer dizer, isso é roubar. Isso também é um roubo. Amar animais é roubar. É roubar de Deus, é roubar da pior forma possível. Porque esse dom, essa moeda,
valiosíssima chamada amor. Volto a dizer, é para amar a Deus e amar as pessoas. Mas as pessoas covardes, elas desviam esse dinheiro. Agora, fico furiosa quando alguém logra elas. Mas elas vivem do logro, vivem logrando e roubando do próprio Deus. Roubando o dom da vida, o dom do amor, o dom da fé. Roubam todos os dons, porque está escrito, né? O que nós temos que não recebemos de Deus? Tudo! Tudo que nós temos, recebemos de Deus. Mas é para devolver para Deus. É para viver para Deus e para o próximo. Mas fazem isso? Não fazem. Não fazem, porque no meio do caminho, ou no início da vida já, tem um encontro com a serpente, de muitas formas, essa serpente disfarçada, de avô, de avó, de tio, de tia, de mulher, de marido, de mãe, de pai, de filho, disfarçada, ela vai encaminhando para as trevas, terrivelmente. Então é aquela história, não recebeu por sua vez, aí não pode dar o que não recebeu, não pode dar o que não tem, e aí é aquele ditado, aquele que começa torto, errado vai errado até o fim, e um erro não conserta o outro. Por isso que Jesus manda nascer de novo, voltar às fontes, voltar ao Evangelho. Só os valentes vão conseguir fazer isso, só os valentes. Só aquelas pessoas que se dispõem a perder tudo, a perder tudo. O que é perder tudo? Saber que na verdade não tem nada. A pessoa fica iludida achando que ela tem alguma coisa, quando na verdade ela não tem nada. Não tem nada. Para ela ter, ela precisa se desfazer, ela precisa perder. Perder a própria vida, Jesus disse. Quem perder a sua vida por minha causa, esse encontrou. Mas quem ganhar a vida neste mundo sem mim, esse perdeu tudo. Agora, como está escrito, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito. Assim ele falava para o apóstolo João, então, em Apocalipse. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito. Mas como a maioria já está com os ouvidos cheios, o coração cheio, a mente cheia de lixo, de podridão, que foi lançada pelo demônio, isso mesmo, pelo maligno, ao longo de sua vida, está entulhado, atupetado, até aqui, dessas verdades do mundo. Cheios de mestres, cheios de pregadores, cheios de líderes, para continuar, para que se esvaziem um pouquinho, eles colocam mais um pouco de água podre. E aí, como está escrito, a situação dessa pessoa vai ficando cada vez pior. Cada vez pior. A situação desse mundo vai ficando cada vez pior. Por isso que ele diz, né, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Vai encontrar fé? Porque essa que está sendo pregada aí, misericórdia. Esse lixo terrível. Por isso, veja bem, quando a pessoa é enganada, comprando uma falsa motosserra ou um carro quebrado por bom, maquiado, quando eu fui comprar um carro uma vez, eu levei lá o cara que entende, ele disse, esse carro está maquiado. Esse carro está maquiado, mas eu já tinha até comprado, não tinha mais o que fazer. E de fato, depois eu fui vendo ao longo da caminhada o quanto ele tinha sido maquiado. E assim baixa a quilometragem, fazem um monte de falcatrua. Me disse um amigo meu uma vez, eu estou com a minha caminhonete, eu vou vender, ela está com 250 mil. Mas está nova, ele é viajante, né? Então faz a quilometragem extraordinária, a lataria está muito boa, mas o motor está pifado, tipo assim, pouco tempo, mais um... Se eu for vender assim, eu não queria baixar, mas se eu for, ninguém vai me pagar, vão reclamar porque está com 250 mil. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que baixar, porque o pessoal sabe, todo mundo sabe que baixo, mas todo mundo aceita daí. Tipo, me engana que eu gosto. Então veja como a pessoa tem uma facilidade para aceitar o engano. Para aceitar até o engano. Depois reclama, quando vem o prejuízo, quando vem a conta, né? Aí vão reclamar. Então o que está acontecendo hoje, por exemplo, no Brasil? Daqui uns 10, 15 anos vai começar a vir a conta desse desgoverno aí. Aí vão reclamar. Aí vai vir muita gente reclamar. Aí, como diz o ditado assim, o pessoal falava assim uma vez, sobre isso, né? Os netos de vocês vão cuspir no túmulo de vocês. Vão amaldiçoar o que os avós, os pais e os avós fizeram.
permitiram que fosse feito, agora estão pagando o preço. Agora estão pagando o preço da desgraça, que se venderam na época, não tiveram consciência, não tiveram maturidade e aceitaram o que foi colocado. Hoje ainda tem uma graxinha, ainda tem reserva, muita gente não está sentindo. Mas mais tarde vão sentir o peso do golpe que foi feito nestes anos últimos agora. Vão sentir. Com certeza, essa herança maldita vai ficar para os próximos que virão. Assim também, essa pregação que está sendo feita, essa herança maldita desses pregadores que foram nascidos então dessas falsas igrejas, e que veio a tal da renovação, que foi feita a reforma nos anos 500, que saiu tanto quanto tanto pior, o ditado aquele, a emenda saiu pior que o soneto, para quem entende de música, né? Então veja, a reforma do evangelho ficou pior do que a que tinha antes, tanto quanto tanto pior, misericórdia. Então veja que reforma, tem as fontes, tá aí. Vamos aos originais. Vamos aos originais. Agora, outro dia eu precisei de um documento, não aceitaram a minha certidão de nascimento porque ela já está muito velha, caducou. 60 anos já caducou. Então não pode ter uma rasura, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. Tive que fazer uma nova, ir lá pegar os originais, lá não sei aonde, para vir lá e fazer tudo novo, reconhecer isso, aquilo, aquele outro, porque já não aceito mais. Agora, veja bem, vão pegar os originais também. Tem original? Tem original. Onde é que tá? Tá ali o Evangelho de Cristo Jesus. Tem. Todas as Bíblias têm o original. Todas têm. Aí vem os espíritos dizer, não, porque nas traduções, foram feitas muitas traduções, e ali houve, então, a infidelidade, ali os padres, a Igreja Católica distorceu, então eles não acreditam na Igreja. Primeira dúvida que o diabo faz, o primeiro jogo do demônio é lançar dúvida. Não acredite. Isso foi traduzido aqui e ali, então isso aí já houve interesse, já houve não sei o que, distorceram a Bíblia. Aí eles pegam e escrevem lá, mais distorcido impossível. Que eles aceitam. Aí sim, aí que distorceram tudo. Mas aquele agora tá bom. Não. E aí faz o quê, gente? Pega serra a cabeça, abre e bota o evangelho dentro, funciona? Não funciona. Por quê, gente? Porque na verdade, só Deus pode mexer no coração humano. Só Deus. Só Deus pode. Nenhum ser humano pode. Nem o próprio ser humano pode. Não. Por quê? Porque o poder, a autoridade, o domínio vem de Deus. E Ele permite que essas pessoas, então, como está escrito, ninguém, Ele disse, ninguém pode vir a mim se não for atraído pelo Pai. E o Pai só vai permitir que alguém se aproxime do Filho, verdadeiramente, aqueles que ele conhece, que ele então entende que com a aproximação de seu filho, que ao se aproximar de seu filho, eles vão dar ouvido, eles vão entender, eles vão abrir o coração. Jesus disse, nenhum daqueles que o Pai me trouxe se perdeu, a não ser o filho da perdição. Nenhum daqueles que o Pai me deu se perdeu, com certeza. Então veja, por isso que muitas pessoas não seguem o Evangelho, não se aproximam do Evangelho e se perdem todos, porque na verdade com certeza não foram chamados, não foram atraídos pelo Pai, porque a sua índole é de levar vantagem, é de quererem as facilidades, querer os atalhos, querer levar vantagem, são egoístas e uma série de falsos valores. Falsos valores. Então esses nada poderão. Mas então por que está pregando? Então não adianta nem pregar. Eu volto a dizer, Jesus veio e disse, olha, eu vim para procurar os pecadores, aqueles que estão dispostos a se arrepender, aqueles que são da verdade, estão sofrendo injustiça, que há dentro deles um clamor, meu Deus, até quando?
a injustiça? Até quando a violência? Até quando a mentira? Até quando as trevas vão prevalecer? Nesses que há esse clamor, que não sabem aonde buscarem a justiça verdadeira, aonde encontrarem a verdade, estes, ele disse, estes serão atraídos pelo Pai e enviados a Jesus. Aí haverá alguém que vai dizer, mas então existe muito pouco. Com certeza muito poucos, porque a maioria estão contaminados, terrivelmente contaminados. Outros até há pessoas assim, mas por não terem oportunidade de ouvirem a verdade, não terem oportunidade de se dedicarem, encontrarem uma fonte para beber essa água límpida, ficam e têm que se contentar muitas vezes com a água suja, com a água podre. Mas Jesus foi muito claro, os que são da verdade me ouvem. Por isso ele disse para pregar, são poucos, muitos poucos que vão ouvir. E há também aqueles que estão enganados, então ouvindo, com certeza poderão ser libertos, sair fora. Por que eles perseguiram Jesus e levaram-lhe à morte? Porque assim, se ele continuar pregando, se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, muitos vão acreditar nele. Muitos vão acreditar nele. Entendeu? Então eles entenderam que era muito melhor eliminar de uma vez. Eliminar de uma vez, quer dizer, veja, então o dragão e seus anjos e as bestas fera se levantaram contra o Filho de Deus e venceram, e continuam vencendo. Continuam vencendo, mas o pessoal canta Jesus é vencedor, vencendo, vem Jesus, mas só daqui para fora, porque na prática perdendo está Jesus, e eles são os grandes culpados de fazerem Jesus perder. Vencendo, Jesus venceu para aqueles então que têm coragem de se enfrentar, que têm coragem de olhar para si mesmo e consertarem a sua vida através do Evangelho de Jesus, voltando às fontes, pega lá, vai lá, abre a Bíblia, abre o Evangelho e começa a ler. Muitas pessoas me falaram, mas começo eu não entendo nada, insiste, persiste. É assim mesmo, quando a pessoa começa de qualquer coisa começa na vida e não sabe nada. Nós temos que aprender a nadar. Os grandes nadadores começaram sem saber, já nasceram sabendo. Não. Tudo nós aprendemos, tudo. Então, nós somos seres de aprendizagem. Então, vamos aprender a verdade, vamos aprender o Evangelho, com certeza, com humildade, com simplicidade, pegando a cada dia, lendo, buscando, pedindo para Deus humildemente a direção. Porque são muitos que foram enganados pedindo para Deus a direção, sabia? Muitos foram enganados. Porque eles entendem que Deus agora tem a obrigação de dar entendimento para ele. Não, Deus, o senhor veio, eu estou aqui, hoje eu não saí, fiquei aqui para ler o Evangelho, o senhor vai ter que me dar o entendimento. Eu lhe dou tantos dias para o senhor me dar entendimento. Até o fim do ano eu quero saber tudo. Eu vou jejuar, eu vou orar e o senhor vai me dar um entendimento. Isso não existe, gente. Isso não existe. Eu vou ficar jejuando aqui. Quando uma pessoa é orgulhosa, quando a pessoa não tem humildade, ela vai fazer isso querendo agora comprar a Deus, ou que Deus vai se compadecer dela, Deus vai reconhecer o sofrimento dela e vai dar entendimento. Quem vai fazer isso vai ser o demônio. Quando a pessoa vai com orgulho, com vaidade, ou vai querendo buscar uma resposta assim, o primeiro que vai se apresentar para dar a resposta vai ser o diabo para ela. E ela vai pensar que é Deus, vai ficar bem faceira. Deus me falou. O Deus sim, o Deus desse século, como está escrito, mas não o Deus de Jesus Cristo. Por isso que só os humildes, aqueles que se humilham, que não têm nenhum interesse em vantagem nenhuma nesse mundo, que não estão em busca de reconhecimento humano nenhum, mas unicamente buscando a glória de Deus, que Deus seja glorificado. Esses então receberão autoridade, receberão o crédito de Deus para falar em nome dele. Com certeza, como está escrito em João capítulo 7. Então, aquele que vem em seu próprio nome, esse é aceito por todos, com certeza. Aquele que vem em seu próprio nome. Mas aquele que vem em nome de Jesus. Mas está aí, está cheio de gente vindo em nome de Jesus. Por isso, veja, eu digo e repito sempre que o Espírito Santo, como está escrito, ninguém engana. Ninguém engana Deus.
né? E ele concede, quando ele, então, ele vem para ser com uma pessoa, ele vem junto o discernimento de espírito. O discernimento de espírito. Saber que esse espírito não vem dele. Que esse espírito é um espírito enganador. E não serão confundidos. Por isso que ele disse: virão muitos em meu nome, farão sinais, prodígios, maravilha, até fogo do céu fazem descer. Um outro dia tem um ameaçando descer fogo do céu. Mas ele disse que, se possível fosse, até os escolhidos, os eleitos do alto, do Altíssimo, seriam enganados. Se possível fosse, mas não é. Então esses não serão enganados. Mas a maioria, que é egoísta, que pensa em si em primeiro lugar, que está voltado então quer buscar Deus para sua própria grandeza, e assim por diante, para colocar o seu trono do lado do trono de Deus, esses aí serão frutos do engano e também serão vítimas do engano. Viverão enganados e enganando. Mas, então, como foi dito, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito. Então, veja, procurem por ele. Você que quer a verdade, que está em busca da verdade, que acredita que não encontrou. Agora, aquela pessoa que acredita que encontrou e está socado nesses ministérios aí, apoiando todo esse sistema podre que está aí, então, infelizmente, o caso é muito grave. Muito grave. E aí, como avisar essas pessoas? Possivelmente, muitos depois que morrerem vão fazer que nem aquele rico lá. Vão lá clamar para Abraão para voltar para cá para anunciar. Não tem mais jeito. O que mais tem é pessoas assim. O que mais tem é gente gritando para Abraão lá, para voltar para avisar os seus irmãos aqui na terra. Sua mãe, seu pai, seu filho, sua mulher, seu marido e assim por diante. Mas não tem mais jeito. Acabou. Não tem missa. Vou mandar rezar. Como deu o fundador da Igreja Católica, deixou 1000 missas encomendadas depois da morte dele. Pode ficar rezando até enquanto o mundo for mundo, não adianta. Acabou. Depois que morreu, cessou o louvor. Nada mais pode ser feito. Por isso é dado o tempo agora. Quem não aproveitar, tem mais jeito. Isso foi muito bem esclarecido, muito bem avisado. Com toda certeza. Com toda certeza. Mas o que mais tem nesse mundo é covarde. É preguiçoso e é mentiroso, filho das trevas, filhos da serpente, como está escrito. Chocam ovos de serpente e nascem víboras. Cobras cada vez mais venenosas, cada vez mais terríveis. Por isso que esse mundo está tomado de arma. Tomado de arma. E de meia dúzia de rico, de ambicioso e ganancioso, e da grande maioria que quer ser rico também, ambicioso e ganancioso. E aí tem um número de miseráveis que então é colocado sobre eles todo o ódio, toda a desgraça e toda a culpa da miséria desse mundo. Mas ele disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Com certeza não nesse plano, mas no porvir. E esse plano conta pouco, na verdade, porque ele é um piscar de olhos e daqui a pouco tudo que era não é mais. Tudo que era não é mais. Mas a eternidade é para sempre. Essa não passa. Essa é para sempre. E é essa que conta, e é essa que Jesus vai ensinar. E bem-aventurado aqueles que se dão por avisados. Aqueles que se têm, então, como fontes da qual o Senhor escolheu para serem mananciais de águas vivas que jorra para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Espero que nesta manhã muitas pessoas tenham se sentido tocadas e tenham, então, repensado as suas vidas e a partir de hoje seja um marco daqui para frente, que veio para trás, como diz o apóstolo Paulo, prossigo, olhando para o alvo e esquecendo as coisas que para trás ficam, as coisas ruins, as coisas más, a da velha criatura do velho mundo,
e buscando o Evangelho do Senhor, a boa notícia, que seja realmente para ti, para cada um dessa manhã que ouviu, seja uma boa notícia. Boa notícia, né? No sentido de dizer, bom, até aqui eu fui um filho das trevas, até aqui eu fui um impostor, um embusteiro, mas daqui para frente eu quero uma vida nova, eu quero um compromisso com o Evangelho, eu quero valorizar o sacrifício de Jesus e dizer que ele não morreu em vão para mim, que ele não derramou o sangue dele em vão, mas teve sentido sim, porque ele lavou minha vida, ele levou minha vida velha e eu pude receber então essa vida nova. Sim, Senhor, eu posso te dizer, olhando nos teus olhos, o Senhor não morreu em vão por mim. Não, o Senhor não sofreu em vão. João Batista não veio em vão. Toda a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo não foi em vão, porque eu vou fazer valer da minha vida. Eu vou honrar o sacrifício de Jesus. Eu não vou vender a minha salvação, não vou vender minha alma que foi resgatada com tão alto preço, com tão grande amor. Não vou desprezar isso. Amém? Pense nisso. Medite com responsabilidade, para evitar de viver eternamente arrependido e não ter mais saída. Então, por isso, vamos repetir. Buscai o Senhor enquanto se deixa encontrar, porque depois que a porta se fechar não adianta mais bater. Um abraço. Fiquemos na paz e no amor de Cristo. E como hoje é dia do Senhor, é o dia inteiro, né? Então, às 2h30, estamos manobrando com esse horário, vamos ver qual é o melhor. Mas na verdade podia ser ao meio-dia, podia ser a 1h. Não tem que escolher a hora. Entendeu? Não podemos deixar o Senhor esperando. Ou não é Ele a visita mais importante? Até quando vai continuar sendo o protagonista da nossa vida, o cachorro, o gato, o cavalo, os animais ou o sangue humano? Até quando será isso? Os vínculos de sangue serem mais fortes que os vínculos espirituais? Até quando? Então o horário não deveria ser nenhum problema na nossa vida. Eu queria concluir, mas vou ter que espichar um pouquinho mais para dizer que quando eu ministrava nos cultos, geralmente a pregação era bastante extensa. Então era mais de 2 horas a reunião. E o que eu via de cozinheira reclamar era a coisa mais triste. Era gente mostrando o relógio, era gente reclamando horário, porque tinha que ir em casa fazer fogo, fazer churrasco, fazer comida, fazer batata inglesa para maionese. Era uma coisa terrível, gente. Agora já estão tudo felizes porque eu fico em casa direto, né? Estão agradecendo até o corona. Que agora eles começam a fazer comida das 6 da manhã e vão até. É terrível, gente. Terrível, né? Então quanta gente perdia o culto todo, né? Porque daí aqueles 20 minutos que excedia o horário que eles tinham dado, né? Enchia de raiva o coração e de nojo, saíam porta fora correndo, maldizendo o pastor, se amaldiçoavam tudo. Se amaldiçoavam tudo. Por conta do estômago, por conta da sogra que ia ficar brava, do sogro que não ia gostar, do genro que ia ficar furioso, do marido que ia ficar nervoso. Aí estragava tudo, né? Então veja, esse mundo comanda direto, né? Esse mundo, os mundanos comandam sempre. Só quando estão na lama, no lodo, entre a vida e a morte, aí vem lá. Aí vem lá com mais um pouco de humildade, mas só sarar também que já volta toda aquela velha criatura com toda a força de novo, né? Infelizmente, enquanto não há conversão, se voltar para o Evangelho, vai haver esse tipo de gente. Misericórdia. E sempre querendo pastorear o pastor. Sempre querendo pastorear o pastor. Botar o pastor a serviço deles. Botar Deus a serviço deles. A serviço da mentira, das trevas, do engano, a serviço da barriga, a serviço da ganância, a serviço do zóio grande. Diz o pessoal do zóio grande. Misericórdia. Entendeu? Então nós não somos desses. Nós estamos aqui para ser discípulo de Cristo. Discípulo de Jesus, que não tem dificuldade, que não tem embaraço, que não tem obstáculo que seja capaz de impedir que prossigamos. Por isso, veja, e o Senhor Deus permite que sejam colocados muitos entraves, porque Ele não vai facilitar a salvação para ninguém. Está escrito que é por esforço, que é por muito esforço. O pai não barateou o sacrifício para o filho,
Não, ele passou as piores agruras, as piores provações. E os discípulos não foi diferente. Por que será para nós? Não. Mas tem os falsos pregadores aí dizendo que não, que Jesus já pagou para nós, agora nós só temos que deitar em berço esplêndido e deixar que a canoa prossiga. Está tudo sob controle. Já ganhou a salvação para nós, agora é só nós tomar posse. Conversa do maligno, misericórdia, gente. Não é assim. O evangelho não diz isso, em momento nenhum. Esse evangelho não existe. Você é um transformado pelo maligno. Bem, mas então tá. Fiquemos aí e vamos prosseguir na meditação. Reveja a sua vida enquanto há tempo. Depois não adianta reclamar e se maldizer e acusar a Deus. Não adianta. Misericórdia. Sim, Pai Santo, Deus eterno, que assim seja. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha abençoar cada uma dessas pessoas que ouviu com bom e reto coração, com a bênção do entendimento, Pai. Com a bênção de terem, então, essa valentia, essa coragem de se voltar inteiramente para o Evangelho, para as fontes das águas vivas, das águas límpidas, das águas puras, que foi deixado, então, pelo Seu Filho, e que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, e por certo está. Bem-aventurado e feliz aqueles que sentem esse chamado, que se sentem impelidos a irem a essa busca às fontes. Sim, meu Deus, esses são os que verdadeiramente glorificam o Teu nome grandemente. Bendito seja, Pai.